Mais um vídeo que nós estamos gravando da série que nós nos propusemos a gravar, tratando de um assunto específico. E hoje nós vamos falar sobre a redenção. A redenção é um tema, é uma doutrina bíblica e um tema muito mal compreendido pelas pessoas no nosso meio. Então, por não entender o que é a redenção, muita gente também não entende a questão do dízimo, não entende aquilo que é mais importante para nós como cristão em relação ao nosso trabalho na obra do Senhor. Hoje eu vou tentar, em poucos minutos, lançar luz sobre esse tema, né? E eu coloquei como tema aqui, você entende a redenção? O texto base é em João capítulo 8, versículo 34. O próprio Jesus disse: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. A palavra escravo no original é doulos, né? Grego, a palavra grega para dar significação a essa frase aí. E redenção é o pagamento do resgate de uma propriedade. Isso tem que ficar bem claro, né? Pagamento do resgate de uma propriedade, a remissão da propriedade, tá certo? E para eu fazer uma pequena explanação sobre isso aí, nós teremos que abordar Levítico capítulo 25, a partir do versículo 47, que fala a respeito se o seu irmão judeu empobrecer e ele tiver que se vender para pagar as suas contas, há uma saída que seria o resgate pago pelo irmão mais rico. Ele poderia vir ao encontro dessa dificuldade e pagar o resgate do seu irmão que está submetido à escravidão por conta da sua dívida. Essa é a história do chamado parente remidor, né, que nós temos conhecimento. Então isso era uma tradição. Vamos lá. Naquela época, nos tempos bíblicos, havia uma tradição sobre a lei da escravidão. O escravo era vendido como uma mercadoria. Uma mercadoria tinha preço. Então se montava o estande dos escravos para serem leiloados. Se pagava o melhor preço, logicamente, pelo escravo que tinha uma característica mais adequada à exigência do comprador. Digamos assim que fosse uma negociação normal. Para elucidar isso aí, eu vou contar uma história para você. Aconteceu pelos idos de 1500, mais ou menos, nos Estados Unidos. Havia uma venda de escravo, um comércio de escravo muito forte. E estava havendo uma feira numa praça em Nova York, quando um distinto senhor, uma pessoa ilustre, muito bem apessoada, muito bem vestida, apareceu ali naquela praça e ficou observando aqueles 15 ou 16 ou 20 escravos que estavam sendo postos à venda ali. E ele botou o olho em uma moça de uns 17, 18 anos, uma negra bonita, mas que ao mesmo tempo expressava um olhar de ódio, de raiva, muito, muito rancor, era estampado no rosto daquela moça. E aquele senhor ficou observando quando chegou a vez do leilão dela. Os lances foram dados e, em determinado momento no leilão, o pessoal que faz parte da primeira fila, eles levantam e olham para trás ou dão um sinal dizendo que o preço extrapolou. E aí, a partir dali, ninguém mais lança nenhum preço, oferece mais nada, e o leiloeiro tem que bater o martelo. Naquela praça, naquele dia, quando chegou esse momento em que o preço
expirou, não havia mais possibilidade de lance, aquele senhor, ele levantou as mãos e ele deu um lance pagando 10 vezes mais o preço último. Lógico que aquilo causou um espanto tremendo entre as pessoas ali, porque não era comum isso. Era uma compra muito cara. Ele ofereceu um preço muito alto por aquela escrava. E quando foi batido o martelo, aquele senhor foi então lá no estande, perto da escada, deu a mão para aquela moça, e na hora de conduzi-la para os magistrados, ela, cheia de raiva, de ódio, deu uma cusparada no rosto daquele homem. Ele muito tranquilamente tirou o lenço, enxugou seu rosto, continuou levando a moça até os magistrados para lavrar, né, a escrituração daquele negócio feito ali. Foi feito isso e logo em seguida aquele homem pediu que os magistrados fizessem uma carta de alforria. Lógico que ninguém entendeu direito o pedido feito, mas foi lavrada a carta e ele então tomou posse dela, andando mais alguns passos, entregou para aquela moça, olhou bem para ela e falou: olha, filha, a partir de agora você é uma moça livre, você pode ir para onde você quiser. Ela ficou com aquela carta na mão, sem saber exatamente de que se tratava. E ele se afastou. Ela, recuperada do susto e querendo saber o que significava aquilo, foi nos magistrados e perguntou o que essa carta representa. Aí os magistrados olharam para ela e falaram: olha, filha, você recebeu uma carta de liberdade. Você está totalmente livre para seguir para onde você quiser. Você não é mais escrava. E ela ficou parada ali, olhando aquele homem se afastar. De repente ela empreendeu uma corrida, foi na direção dele, e chegando para ele, perguntou: moço, por que o senhor me deu essa carta? Ele falou: é que o meu desejo é que você seja uma moça livre, você tenha liberdade de escolha para você fazer aquilo que o seu coração mandar. Então ela rasgou aquela carta com os olhos marejados, caiu prostrada aos pés daquele homem e falou com palavras claras, disse: a partir de hoje eu vou servir ao Senhor até o fim da minha vida, por amor. Essa história, ela dá um parâmetro muito claro para o que é redenção. Jesus Cristo veio pagar o resgate do seu pecado e comprar para você a liberdade. Aí você pensa, então eu sou livre para fazer o que eu quiser? Até um certo ponto, sim. Mas como nós temos consciência, e a consciência ela nos induz a tomar decisões, aquela moça foi induzida pela sua consciência, que gerou nela gratidão, e ela se dispôs a servi-lo sem honorários. E isso, quando acontecia, o escravo era conduzido para a propriedade do seu senhor, e lá ele tinha a sua orelha furada. Isso era um símbolo, um sinal de que aquela pessoa era o chamado escravo da orelha furada. Ela iria servir por amor. Então, essa é a história da redenção. Jesus veio, nós estávamos vendidos ao pecado, estávamos debaixo do pecado. A própria palavra, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E nós estávamos debaixo das mãos, da tutela de um ser, de um senhor opressor. O pecado é muito opressor. E não havia nada que a gente pudesse fazer, né? A Bíblia narra um fato dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia nada que pudéssemos fazer.
a não ser receber a graça oferecida, o pagamento feito pelo parente remidor. Ele viria, pagaria a conta, nos daria a liberdade e a capacidade de escolher qual caminho a seguir. Mas, mediante a essa ação graciosa tão forte da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa consciência nos leva a adorá-lo como Deus, como Senhor, como Redentor, como Salvador da nossa vida. Naquela época também, quando o escravo era levado para servir, para pagar a sua dívida, ele ficava debaixo de um senhor que, logicamente, não gostava dele. Afinal de contas, ele teria causado prejuízo. Esse senhor não tinha nenhum motivo para gostar dele, da família dele. Então, ele ficava condicionado a viver uma vida de restrição. Normalmente, o senhor colocava ele numa gleba de terra, alguns hectares de terra, para que ele e a sua família plantasse, cultivasse a terra. Tudo o que fosse o produto cultivado naquela terra era separado. O senhor da terra ficava com 90% e 10% era dado ao escravo para que ele se mantivesse para a sua subsistência. Então, isso era uma tradição, era uma coisa que ocorria normalmente. Quando Deus usa, orienta, estabelece-se na lei o dízimo para a manutenção da ordem religiosa, para que a tribo de Levi, os sacerdotes pudessem subsistir, essa conduta era uma conduta justa de captação de recursos. E hoje também ela continua sendo justa. Tanto que muitas igrejas evangélicas adotam o sistema do dízimo, da captação de recursos através do dízimo, no mesmo sistema estabelecido por Deus na lei. Porque, como a própria palavra de Deus diz, a lei é boa, é santa. Então, se copia o sistema, tá certo? E é preciso que a gente entenda, e talvez seja esse o motivo pelo qual o dízimo tenha sido estabelecido no meio da igreja, que nós fomos comprados. Se nós fomos comprados por um alto preço e trabalhamos na obra do Senhor por gratidão, então, nesse sistema desse Senhor gracioso que é o nosso Deus, para o qual nós laboramos, ele estabelece, coloca você em lugar privilegiado, te dá condição para você cultivar a terra, e aí, para que você nunca se esqueça que você foi comprado, foi redimido de uma condição da qual você não tinha a mínima condição de sair, portanto, você recebeu uma graça extraordinária. Para que você não se esqueça disso, Deus pede a você que você entregue a Ele 10%. E você fica com 90% para a sua subsistência. É bem generoso da parte de Deus para com aquele que estava escravizado, que só podia usar para a sua subsistência 10%. Dentro do reino de Deus, o Senhor alastra a sua bondade sobre nossas vidas e nós, para não esquecermos que somos comprados, que fomos escravos, estávamos vendidos ao pecado e fomos resgatados, nós entregamos para a obra do Senhor 10%. Essa talvez seja uma boa explicação
para o dízimo, que se entrega nas igrejas para a manutenção da obra de Deus. O dízimo não é obrigatório, o dízimo não é exigência da igreja, não. Mas é um ato de gratidão daquele que reconhece ter sido redimido pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido bem, e se você gostou desse vídeo, dá um like aí, faz um comentário, se inscreve no canal para ajudar a gente a divulgar um pouco mais da palavra de Deus e ajudar mais as pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe, fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.